Muito prazer, meu nome é Gabriel, mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo vai ser um pouco mais rapidinho, tá bom? Principalmente porque eu tô segurando a câmera com a mão. Dessa vez eu vou falar rapidamente por que eu escolho fazer o levantamento hack ao invés do levantamento terra e por que eu acho que a maior parte da população deveria fazer o levantamento hack e não o levantamento terra. E para isso eu vou utilizar um pouco de física e um pouquinho dos conceitos de matemática e até uns conceitos da geologia, você vai ver como, porque eu vou falar agora sobre isso, entendeu? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos relembrar um conceito muito importante, que é o conceito de braço de alavanca, tá bom? Que é basicamente esse que você tá vendo aqui em cima. Quando você exerce a força no objeto, mas esse objeto, na verdade, ele tá preso por um ponto, a força ela se transforma em um movimento em um outro ponto. Então, na hora que eu exercer a força aqui pra baixo, o outro lado, que foi o lado que subiu. E aí tem vários conceitos, como de acordo com o tamanho do braço de alavanca. Embora isso seja muito importante na hora que você está pensando em levantamento terra e esse tipo de exercício, não vou entrar nele agora. O que eu quero é só te relembrar que isso aqui é um braço de alavanca, porque eu quero falar de um outro conceito que chama tensão de cisalhamento, tá bom? É um conceito que eu nunca vi sendo aplicado em outras áreas, a não ser na geologia aqui no Brasil, mas em inglês é um pouco mais comum, ele é chamado de shearing forces, ou também conhecido como a tensão tangencial, que é esse conceito que está escrito aqui embaixo. Você tem aqui um bloco, tá bom? É normal, e acontece que eu vou puxar uma parte desse bloco para cima e outra parte desse bloco para baixo. Vai acontecer que ele vai deformar, e a tendência dele é de romper, ou pelo menos de estragar, né? Então aqui eu tô pensando numa pessoa aqui, e eu vou mostrar exatamente como acontece essa tensão na pessoa, tá bom? No caso, imagina que esse negocinho que esse boneco tá segurando aqui, primeira coisa, não reclame da minha arte, tá bom? Essa aqui é uma obra-prima. Esse aqui, no caso, é uma obra-prima e o meu bonequinho de palitinho é tudo que eu sei desenhar. Então o que está acontecendo aqui também é uma tensão de cisalhamento. Eu quero que você perceba a semelhança entre esses dois aqui. Tá vendo que aqui ele está fazendo um levantamento terra, tá? Eu não coloquei o peso para não esconder o boneco. A bunda dele vai subir enquanto o peso vai puxar o tronco dele para baixo. O que isso vai acontecer? Dependendo aí da força do meu bonequinho, da estrutura corporal dele, ele não vai ter muito problema, porque a coluna dele ou dela não vai dobrar. Então ele não vai romper como aconteceria com o bloco aqui, se a força for muito grande. Porém, como ele é uma pessoa, se ele não for forte o suficiente, pode acabar dando dano na coluna. Você sabe muito bem, todo mundo fala aqui, levantamento terra, você vai explodir sua coluna. E é por causa disso aqui que você vai entender por quê. Vamos para os meus bonequinhos aqui de cima. Dois exemplos um pouco mais claros aqui. Esse bonequinho aqui no caso, tá bom? Você pode perceber rapidamente que eles têm uma estrutura corporal um pouco diferente. Vamos olhar aqui, ó. Eu quero que você perceba a perna dele. Aqui eu coloquei X. Você pode perceber aqui o que eu tô colocando. Aqui é X e aqui é menor do que X. Por quê? Eu quero comparar o tamanho da estrutura da perna dos meus bonequinhos, tá bom? Dá uma olhada aqui como a parte de cima da perna desse aqui é maior do que desse aqui. O que isso acontece? O efeito, ele é muito importante. Embora você não perceba isso no primeiro momento, você vai achar que o que está acontecendo de diferente entre esses dois bonecos é a técnica. Mas não é. O que acontece é que eles têm uma estrutura corporal diferente. Na hora que esse bonequinho de cá puxa a barra, ele vai estar com a coluna mais ereta do que esse bonequinho aqui. Então você vai perceber que esse azul aqui em cima, que eu quis representar a tensão aqui tangencial, desse bonequinho aqui é menor. Ou seja, algo extremamente importante. Se você tiver esse tipo de corpo aqui, na hora que você puxar a barra, você vai estar com a coluna mais ereta. Significa que você vai colocar menos tensão na sua coluna. Significa que a sua chance de machucar é menor, porque o quanto a sua lombar aqui precisa de forçar para poder manter a sua coluna ereta é menos do que nesse bonequinho de cá. Se você tiver esse tipo de corpo aqui, lógico que tá exagerado, mas esse aqui é o meu caso. A minha coluna tem que ficar praticamente paralela ao chão para eu conseguir executar com a forma perfeita o levantamento terra. Isso não é um erro de forma, de técnica. O técnica, ela é o ideal. Eu não tenho a capacidade de fazer isso porque a minha perna não tem essa forma. Então o que acontece aqui, as pessoas geralmente falam perna curta, perna maior, tronco curto, tronco maior, mas não é a questão da perna. Aqui você está pensando no tamanho dos componentes, do tamanho dos ossos mesmo. Então se você tiver esse tipo de corpo aqui, não é ideal que você faça o levantamento terra, porque olha a posição que esse cara tá puxando a barra. Ele vai colocar muita força na lombar, vai colocar muita tensão na lombar, e não quer dizer que ele vai estourar, que ele vai machucar, que ele vai morrer, mas quer dizer que ele vai forçar mais, e a chance de lesão dele, na hora que estiver pegando uma carga maior, estiver pegando os 300 quilos, é muito maior do que desse aqui, porque a chance desse cara errar a forma e dele ficar com aquelas costas de gato, aquelas costas de banana, que você fica todo torto assim, é muito maior. E aqui eu já quero mostrar o levantamento hack. Tá vendo que os bonequinhos aqui, eles mantêm o mesmo padrão corporal? Como a barra, ela tá embaixo de você, ela tá literalmente embaixo, na posição de descanso,
ela não tem tensão de cisalhamento. Eu até coloquei esse azulzinho aqui pra poder mostrar a diferença. Mas se você for parar pra pensar, olha esse pontinho aqui e a bunda do cara. Não tem praticamente nenhuma tensão de cisalhamento. Então mesmo que esses dois caras aqui, que têm estruturas corporais diferentes, dobrem as costas, dobrem a coluna, não tem como ele se machucar. Não tem, fisicamente, isso daqui não acontece, porque é como se você estivesse fazendo a pressão em cima e embaixo. Então, assim, o máximo que vai acontecer é uma pressão. Aí você tem que ter pressão intraabdominal para poder se proteger. Ou seja, você tem que saber utilizar o abdômen, utilizar o glúteo e saber respirar na hora de fazer o exercício. Mas a lesão que vai acontecer aqui nunca vai acontecer aqui, porque fisicamente é impossível. A barra, ela tá exatamente embaixo do corpo. Então aqui, ó, vamos demonstrar aqui em cima. Então você tá vendo esse exemplo aqui? É como se em vez de eu fazer a força na ponta, eu estivesse fazendo força ali. Ia ter movimento do corpo? Dá uma olhada. Não ia ter movimento do corpo, porque a força que você tá fazendo é exatamente no ponto. Ou seja, na hora que você vai fazer o levantamento rack ou o levantamento atrás do corpo, como é que você quiser chamar, agachamento rack, tem 1 milhão de nomes esse exercício. Ele é muito mais seguro mesmo que você dobra a coluna. Isso quer dizer que ele não vai ativar a lombar? Não quer dizer não. Você não vai sentir, eu te garanto, se você fizer isso daqui, você não vai sentir a lombar, a não ser que sua lombar esteja extremamente fraca. Você provavelmente vai sentir um pouquinho no dia anterior ela dolorida. Por quê? Porque ela trabalhou. A lombar faz parte da sua coluna, ela vai trabalhar, não importa o exercício que você faça. Porém, aqui a chance de lesão da lombar é 0, entendeu? É por causa disso daqui, por causa desses conceitos, tá bom? Que eu parei de fazer o levantamento terra. Inclusive, eu acho que eu tenho até aqui, assim, demonstrado. A última vez que eu fiz o levantamento terra, eu fiz 145 por 3, eu acho. E meu recorde pessoal de levantamento rack é de 200 kg. Na barra de levantamento, tá bom? E na barra de stiff é 180. Por causa disso daqui, tá bom? Que eu não recomendo que 100% da população faça levantamento terra. Eu recomendaria o levantamento terra para esse tipo de pessoa. Eu acho que esse tipo de pessoa é muito bom. Ele tem uma tensão de cisalhamento muito menor e a chance dele machucar menor. Esse tipo de pessoa eu acredito que deveria competir em powerlifting e esse tipo de pessoa talvez deveria competir em strongman. Se você for de acordo com o seu corpo, você pode fazer o que você quiser, não deixe isso aqui te limitar se você quiser competir não. Porém, tenha isso em mente, você vai precisar, tá bom? Eu quero que você tenha em mente que se você quiser pegar o mesmo peso que essa pessoa e tiver esse tipo de corpo, você vai precisar de ser mais forte que ela, você vai precisar de ter uma lombar mais blindada, muito mais forte, um abdômen melhor e aprender a utilizar isso a seu favor, fortalecendo essas áreas e você consegue superar essa pessoa aqui. Porém, tenha em mente que se você quiser malhar simplesmente por diversão, por estética, seja lá o que for, talvez esse aqui seja mais interessante pra você, beleza? Esse é o vídeo que eu queria trazer hoje aqui, rapidinho, um vídeo de quadro. Se você gosta desse tipo de vídeo, aquele comentário aqui embaixo. Se tem dúvida ainda sobre isso daqui, eu não sou professor de matemática nem de física, porém eu entendo um pouquinho. Deixa aquele joinha se você curtiu o vídeo, inscreve no canal se você ainda não é inscrito e muito obrigado.